Então vamos lá. Trouxe aqui algumas questões de revisão de AFO, né, Administração Financeira e Orçamentária, para o concurso da UFC, né, a Universidade Federal do Ceará, especificamente para o cargo de assistente de administração. Então a gente tem que ter alguns conceitos, né, de AFO para essa prova. Trouxe aqui algumas questões de PPA, LDO e LOA, né, vou dar uns detalhes, alguns princípios no final. Então, vamos iniciar aqui. Quais são as peças básicas que compõem o processo orçamentário? Então, vou botar aqui o PPA, que seria um planejamento estratégico, que é o plano plurianual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria um planejamento tático. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, seria o planejamento operacional. Nessa LOA, ela vai ter 3 unidades. Quais são elas? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Sabendo disso, então vamos para a questão número 1. Pela Constituição da República Federativa do Brasil, há 3 peças básicas que compõem o processo orçamentário, que são. Então a gente tem que, a partir disso que eu falei aqui mais em cima, certo? Então vamos lá. Orçamento anual dos investimentos? Não. Orçamento do programa? Não. LOA sim. PPA, LDO e LOA? Ok. Então marcar aqui a alternativa B. O plano plurianual? Sim. LDO sim. Orçamento do programa? Não. PPA sim. LDO sim. Lei orçamentária das estatais? Não. PPA sim. LDO sim. Orçamento anual dos investimentos? Não, certo? Então, é basicamente isso que a questão pediu. Quais são as peças básicas? Então, é o planejamento, é o PPA, a LDO e a LOA. Então, vamos para a questão número 2. 2 da VUNESP. Questão 2 da VUNESP. Compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências de fomento. Então essa aqui é uma questão que você vai ter como resposta a LDO. A LDO é a resposta correta, pois é na LDO que você vai ter as metas e prioridades. É importante você saber todo esse conceito aqui que está na alternativa 2, pois é o que cobra em prova. São as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital. É justamente a LDO que vai orientar a LOA, certo? Que é um planejamento tático a LDO. Então ela vai dizer como é que a LOA vai ser elaborada. Certo? Então vamos aqui para alguns conceitos agora. Por que eu botei isso aqui? Porque é importante diferenciar quem vai elaborar, de quem é a iniciativa de lei para elaborar essas peças orçamentárias, que é o PPA, a diretriz orçamentárias, que é a LDO, e a LOA, que cabe ao Poder Executivo. É o Poder Executivo que vai ter essa iniciativa. Então, se a questão disser que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, estará errado, né? Então, são leis do Poder Executivo. Então, aqui eu trouxe aqui o conceito, né, dessas peças, segundo a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela vai dizer o quê? A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma, deixa eu marcar aqui, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal,
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, isso aqui, essa do PPA, geralmente é muito decoreba, é letra de lei. Por quê? Você tem que saber que o PPA ele vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas. E que está associado a esses programas de duração continuada. Então isso aqui você tem que saber, porque o que acontece nas questões, na maioria das vezes? Eles trocam os conceitos, que a PPA faz metas e prioridades da administração pública, quando na verdade o PPA faz a diretriz, objetivos e metas da administração pública. Quem está relacionado com os programas de duração continuada é o PPA. Então é basicamente isso no PPA. Já na LDO, vai ter as metas e prioridades. Foi aquilo na questão 2. Metas e prioridades da administração pública. Vai ter as despesas de capital. O que são despesas de capital? Então, como exemplo aqui, vou colocar os investimentos, as inversões financeiras, certo? Cabe à LDO também estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Cabe à LDO também orientar a LOA e dispor sobre as alterações na legislação tributária. Já na LOA, o que acontece na LOA? Ela vai compreender o orçamento fiscal, que foi aquela resuminho do início, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. Então, é importante você ter em mente do que está dentro da LOA, que seria o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Outro ponto que as provas gostam de colocar muito é trocar essas informações aqui de prever e de fixar, pois a receita ela é prevista, então você tem uma previsão do quanto você vai arrecadar. Já é diferente da despesa, que você vai fixar a sua despesa. Então é importante associar diretamente, rapidamente, que a previsão é de receitas e a fixação é de despesa. Então, vamos para mais uma questão aqui da IDECAN agora. Sobre a LOA, marque a opção correta. Então vamos lá. Então, sobre aquilo que a gente colocou, apresenta normas relativas ao controle de custos. Aqui está errado porque está associado ao LDO. Dispõe sobre as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Também LDO. Demonstrará as metas trimestrais apresentadas pelo Banco Central sobre o impacto e o custo fiscal das suas operações. Aqui não tem nada a ver. Estabelecerá critérios e forma de limitação de empenho. Isso aqui cabe à LDO. Letra E. É constituída por 3 orçamentos: fiscal, seguridade social e investimentos. Então a alternativa correta é a letra E, porque é justamente isso que está compreendida na LOA, que são os orçamentos fiscais, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento, além da LOA prever receita e fixar a despesa. Aí a questão número 4 agora, do IF São Paulo. De acordo, outra questão que você vai ter que saber qual é o orçamento que tem na LOA. De acordo com as normas constitucionais, a LOA compreenderá o quê? Então, as metas e prioridades, não, porque isso aqui cabe à LDO. Orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, exceto de fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
Então aqui está errado nesse exceto, porque elas estão incluídas, né, nesse orçamento fiscal. Orçamentos da Seguridade Social, abrangendo apenas as entidades e órgãos ligados à saúde, educação e assistente social. Aqui, ó, tá errado aqui no apenas, que é saúde, assistência social e previdência. D. O orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Então a opção correta é a letra D. Então mais uma questão aqui, a questão número 5 da IDECAM. Quanto ao planejamento orçamentário e financeiro, a LOA do município compreenderá exceto. Então ele quer a alternativa que está errada. Então, orçamento de investimento está dentro. Orçamento fiscal referente aos respectivos poderes, correto. Prever receita, ok. Fixação de despesa, ok. Então a alternativa correta é a letra C. Por quê? A criação de diretrizes, objetivos e metas orçamentárias cabe ao plano plurianual. Vamos dar uma pausa agora.